Pessoal, vamos começar aqui o treinamento intensivo de Direito Empresarial para não advogados. Hoje vamos tratar aí de Direito do Trabalho, aula 1. Legal, pessoal? É um resumão aqui das principais normas, os principais conceitos referente ao direito do trabalho. Esse ramo é um ramo muito importante, porque é algo que está no nosso dia a dia. Todo mundo conhece uma pessoa registrada, todo mundo precisa, de uma certa forma, trabalhar. E é um ramo que as pessoas acabam tendo contato no seu dia a dia. Então, acho que vai ser uma aula bem bacana. Tá bom, pessoal? O que é o direito do trabalho? É um conjunto de normas jurídicas destinada a regular a relação entre o empregador e o trabalhador, visando melhores condições para o trabalhador. O direito do trabalho ele tem um caráter protetivo, ele tem uma característica de beneficiar o trabalhador, porque no decorrer da história ele vem sendo a figura mais fraca da relação. Pelo menos essa é a concepção aí da teoria, a concepção da lógica do direito do trabalho. Alguns princípios. Para memorizar, coloquei aqui o PIC. PIC é uma técnica aí que você pode utilizar para memorizar os principais princípios do direito do trabalho. Princípio da primazia da realidade. Ora, no direito civil, em algumas situações, o que prevalece é o que está escrito. Como comprova que uma pessoa é casada? Pela certidão de casamento. Como comprova um imóvel, o proprietário do imóvel? A certidão do cartório de imóveis emitida lá, ele é o proprietário. No direito do trabalho, não busca-se apenas uma verdade formal do que está escrito no contrato de trabalho, mas busca-se a verdade real dos fatos. Tá? É o princípio da primazia da realidade. Esse é um direito muito importante, um princípio muito importante no direito do trabalho, porque nós identificamos que esse ramo especificamente, ele não está muito preocupado. É importante, mas não é a prevalência da questão documental. Às vezes pode acontecer o trabalhador ter assinado alguns documentos, alguns contratos, alguns termos, mas se ele comprovar que na prática aquilo não realizava-se de fato, aplica-se o princípio da primazia da realidade. A verdade real prevalece sobre uma verdade formal. Princípio da proteção. Veja, o direito do trabalho visa melhorar as condições dos trabalhadores. Então, na dúvida, a interpretação deve ser mais favorável ao trabalhador. Manter a condição mais favorável. Um exemplo, uma discussão que sempre tem quando trata desse princípio da proteção é a questão da insalubridade e o trabalho noturno. Se tem um trabalhador que trabalha num ambiente insalubre, recebe insalubridade e ele sai daquele trabalho insalubre e passa para um trabalho salubre, um trabalho que não prejudica a saúde dele, mesmo ele recebendo menos, ele vai perder aquele adicional de insalubridade, mas ele vai estar tendo uma qualidade de vida melhor. Então, a proteção, nesse caso, é favorável a ele, mesmo que haja uma redução no total da sua remuneração. O mesmo
raciocínio aplica-se na questão do trabalho noturno. Existem estudos que mostram que o ser humano foi feito para trabalhar durante o dia e descansar à noite. A natureza do corpo humano nesse sentido. E se o trabalhador trabalha à noite, recebe lá o adicional noturno, e a empresa transfere ele para o trabalho diurno, isso pode ser feito porque está favorecendo, dando uma condição mais favorável ao trabalhador na questão da saúde dele. Mesmo que ele perca lá o adicional noturno, ele vai ter uma condição, uma qualidade de vida melhor. Esse é o princípio protetivo do direito do trabalho sendo aplicado na prática. Outro princípio, o I, irrenunciabilidade dos direitos. O direito do trabalho não permite o trabalhador abrir mão dos seus direitos. Ele fala assim, não quero tirar férias. Não, não pode, você tem que tirar férias. Eu não quero fazer 1 hora de intervalo. Não, você não pode abrir mão, porque existem ali normas que visam proteger o trabalhador, proteger a sua condição ali e a sua saúde. Eu quero abrir mão do aviso prévio, eu quero abrir mão das férias, eu quero abrir mão do FGTS. Ele não pode. É irrenunciabilidade dos direitos. Outro princípio aqui importante, princípio da continuidade da relação de emprego. O direito do trabalho presume, na teoria, nós estamos estudando a norma, a teoria geral do direito do trabalho, que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. Você lembra? O contrato, essa relação deve durar, deve continuar, permanecer, em regra, na teoria, até que a aposentadoria nos separe, por prazo indeterminado. Deve continuar essa relação de emprego. Então, para memorizar, para quem gosta de concurso, de questões aí, de provas, PIC, primazia da realidade, proteção, irrenunciabilidade do direito, continuidade da relação de emprego. Passando dos princípios, vimos o conceito, princípios. Vamos falar um pouquinho agora do nosso querido empregador. Empregador. Quem que é o empregador? O empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica. Ele admite, ele paga salário e dirige a prestação pessoal de serviços. Ele tem 2 poderes importantes. O poder de direção, que consiste nele poder organizar, controlar, revistar, e o poder disciplinar. Ele pode dar advertência, suspensão e até mesmo uma demissão com justa causa ou sem justa causa. Tem algumas discussões aqui sobre revista geral. Tá? A revista geral, nesse poder do empregador, ele tem o poder de revistar um ambiente, o estabelecimento empresarial, olhar e passar e ver as mesas dos trabalhadores, protegendo ali o direito à sua propriedade, porque a empresa é dele. O que é proibido, pessoal? O que é proibido? A revista íntima. A revista íntima é proibida. E a discussão que é revista íntima? Olhar bolsa, mochila, sacola é revista íntima? Alguns defendem que abrir e olhar por cima sem tocar, sem entrar ali, não seria uma revista íntima, seria ali
uma revista geral da proteção do patrimônio da empresa. Se houver ali uma interferência, colocar as mãos, invadir, alguns entendem que isso caracteriza revista íntima, ultrapassando então o poder de direção do empregador. A empresa pode fiscalizar e-mails? Entende-se que sim, pode fiscalizar o e-mail corporativo, aquele e-mail que a empresa atribui ao funcionário. Pode colocar câmeras? Pode colocar câmeras onde pode ter um supervisor. Tem lá uma sala, um local, um supervisor está ali, pode ter câmeras naquele local, tá? Não pode ter câmeras em lugares íntimos, como o banheiro, por exemplo. Ali fere a intimidade e a privacidade do trabalhador. Pode exigir uniforme? A empresa pode exigir uniforme, tá? Aí ela tem que dar, porque ela quer assumir o risco da atividade econômica, ela tem que dar o uniforme. Higienização do uniforme, em regra, compete ali ao trabalhador. Se o contrato for omisso, o trabalhador recebe o uniforme e ele precisa ser responsável pela higienização. Dentro do conceito empregador, então quem que é o nosso empregador principal aqui? Aquele que assume o risco da atividade econômica, ele contrata, ele paga salário, ele tem um poder de direção, ele tem um poder disciplinar. Dentro do conceito de empregador, precisamos analisar a questão do grupo econômico. A legislação coloca a responsabilidade solidária. O que isso significa? Imagine um grupo econômico. A gente tem alguns famosos aí, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Silvio Santos, Grupo... e assim vai, né? São várias empresas, cada um tem o seu nome, mas todas elas estão interligadas entre si. O que significa a responsabilidade solidária? Veja, se o trabalhador trabalhou na empresa A, ele foi demitido e às vezes a empresa A não pagou, ele pode entrar com uma ação na justiça, requerendo os direitos que não foram recebidos, contra todas as empresas daquele grupo econômico. E a responsabilidade é solidária, todas respondem pelo todo. Isso é solidário. Para isso, eu preciso caracterizar um grupo econômico. Eu preciso caracterizar. A lei traz algumas diretrizes. Ela estabelece que a mera identidade dos sócios não caracteriza grupo econômico. Olha, o fato de ter os mesmos sócios na empresa não é um requisito. É necessário uma atuação conjunta e interesses interligados. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste expresso em contrário. O fato da pessoa estar registrada em uma empresa principal, a qual ele tem o vínculo seletista, e ele atuar em outras empresas do mesmo grupo, dentro do mesmo horário, dentro da mesma jornada de trabalho, não caracteriza mais de um contrato de trabalho, salvo se tiver um acordo expresso. Sucessão de empresas. A sucessão não afeta o contrato de trabalho,
Eu tenho a empresa A, tem os trabalhadores aqui. A empresa A foi comprada pela empresa B. A empresa B agora assumiu essa atividade. E ela assume também os contratos de trabalho estabelecidos. Passa então a ser responsabilidade do sucessor dessa empresa B que assumiu aquela atividade. Se houver fraude, para não pagar os direitos trabalhistas, a empresa sucedida, essa empresa da A, responde solidariamente, conjuntamente, simultaneamente, com a empresa B, nesse nosso exemplo aqui. Cláusula em contrato não afeta direito trabalhista. Mesmo que quando a empresa A vendeu para a empresa B e colocou assim, a empresa B não vai responder pelos direitos trabalhistas. Mesmo que coloque isso no contrato de venda do estabelecimento empresarial, essa cláusula não afeta os trabalhadores. Os trabalhadores têm direito previsto na CLT dessa sucessão de empregadores, que não afeta os seus contratos. Uma exceção importante aqui, pessoal, a falência. Na lei de falências, recuperação judiciária de falências, o adquirente não responde por débitos trabalhistas. Se no processo judicial de falência uma outra empresa assumir aquela atividade ou até mesmo adquirir um bem, um patrimônio, um bem, aquele ato, aquela situação não é afetada pelos créditos trabalhistas. Ok? A legislação, nesse caso, quis privilegiar o processo falimentar. Sócio retirante. O sócio que sai da empresa, que era o empregador. Estamos vendo aqui situações que envolvem o empregador. Sócio saiu. Ele responde por até 2 anos após a sua saída. Após sua saída, ele responde por 2 anos. E a responsabilidade é subsidiária. O que é subsidiária? Primeiro, eu vou contra a empresa. O trabalhador entrou com uma ação judicial, ele vai contra a empresa, o CNPJ. Não achou nada no CNPJ, não tem patrimônio, ele vai contra os sócios atuais. Não conseguiu localizar patrimônio dos sócios atuais? Então, de forma subsidiária, só após esgotados esses meios, ele vai, então, atrás do sócio retirante. A responsabilidade é subsidiária. Bom, vamos falar aqui da terceirização da atividade fim. O empregador pode terceirizar qualquer atividade. Antigamente tinha uma discussão se podia terceirizar a atividade fim, se não podia. Hoje existe uma lei específica que permite a terceirização de qualquer atividade. Tem uma discussão do que é atividade fim e o que não é. Para nós aqui, que estamos estudando um conceito básico, a atividade fim é aquela atividade principal para a qual a empresa foi criada. Ela vai oferecer algo para o mercado, um produto ou um serviço. Uma empresa aqui por exemplo, de venda de computadores. Essa atividade, enfim, a comercialização de computadores. Atividade meio, a contabilidade, o jurídico, a informática, são atividades auxiliares. Bom, como hoje o entendimento é que qualquer atividade pode ser terceirizada, a gente perde um pouco dessa discussão de atividade fim e atividade meio, pois o entendimento anterior é que a atividade fim não poderia ser terceirizada. E hoje
e esse entendimento está superado. Pode terceirizar qualquer atividade. E a responsabilidade passa a ser subsidiária. Então, temos a empresa A, ela terceirizou o serviço de call center, de telemarketing, para a empresa B. Os funcionários estão aqui na empresa B, terceirizados da empresa A. Se a empresa B não pagar esses trabalhadores que estão registrados aqui e que são terceirizados da empresa A empresa A responde de forma subsidiária, depois de esgotados os meios de tentar receber da empresa B. Legal, pessoal. Vimos aqui os empregadores. Vamos ver do outro lado os trabalhadores. Vamos falar do primeiro tipo de trabalhador, o autônomo. O autônomo é aquele que presta serviços de forma contínua ou não a determinado tomador de serviços, com ou sem exclusividade. Pode ter ou não exclusividade. Sem subordinação. O que é subordinação? É o poder de direção e o poder disciplinar. Ele contrata, ele admite, ele paga salário, o empregador, lembra? Ele dirige a prestação pessoal do trabalhador. Ele tem um poder de direção, é uma subordinação aqui jurídica, onde ele pode exigir do trabalhador a prestação pessoal. Quando eu contrato a prestação de serviços autônomos, o autônomo ele entrega um resultado, ele entrega uma efetiva prestação de serviços, ele organiza os fatores produtivos, capital, insumo, tecnologia, mão de obra é um dos componentes da prestação de serviço, e a metodologia, ele organiza isso e oferece o resultado. Isso caracteriza o trabalho autônomo, um trabalho em que ele exerce por conta própria. O trabalhador autônomo trabalha por conta própria. Essa é a maneira que, estabelecendo bem essa relação, não tem vínculo de emprego seletista. Na reforma trabalhista que tivemos aí, ele traz uma novidade. A contratação do autônomo, cumprida todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de emprego. Observadas as formalidades. Quais são as formalidades? Precisa ter um contrato de prestação de serviços, precisa ter emissão de nota fiscal, precisa ser pago proporcional ao resultado. Estando adequada essa relação, não tem vínculo empregatício. É uma relação comercial, uma relação de direito civil. Trabalhador temporário. O trabalho temporário é aquele desenvolvido em uma empresa tomadora de serviço, uma empresa de trabalho temporário, que geralmente é uma agência de emprego, e o trabalhador temporário. Tá? A agência de emprego manda o trabalhador temporário para uma outra empresa para atender uma necessidade de substituição de pessoal transitório, de pessoas que eram permanentes. Alguém ficou doente, alguém saiu de licença maternidade, alguém saiu de licença para estudar, alguém está afastado, preciso
essa empresa precisa de alguém para substituir um pessoal permanente e essa substituição é transitória, temporária, provisória. Ou pode ser também para atender uma demanda complementar de serviços. Olha, chegou o final do ano, vai ter Natal, Ano Novo, é uma demanda complementar específica daquele período. A legislação permite contratar trabalhadores temporários. Proibida para substituir trabalhador em greve. Olha, os trabalhadores estão em greve, eu vou contratar aqui trabalhador temporário. Nesse caso, a legislação proíbe esse tipo de contratação. Qual que é o prazo? Prazo 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Posso contratar um trabalhador temporário por 180 dias e posso prorrogar ainda por mais 90 dias. A remuneração deve ser aí equivalente ao trabalhador substituído, pagando aí o mesmo salário do grupo no qual o trabalhador estiver atuando. A responsabilidade subsidiária do tomador. Lembra que a gente falou, esse trabalhador ele é registrado pela empresa, pela agência de mão de obra, pela essa empresa terceirizadora. E a empresa que contratou a tomadora de serviços responde aqui de forma subsidiária. Primeiro, se o trabalhador não recebeu seus direitos, ele tem que entrar com uma ação contra a empresa na qual ele é registrado, tentar esgotar os meios para receber, não conseguindo, então ele pode pedir a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Trabalhador avulso ocorre quando a mão de obra é intermediada por um sindicato ou pelo OGMO, órgão gestor de mão de obra. Tem uma lei específica para o trabalhador portuário e para o trabalhador não portuário. Trabalho voluntário. O trabalhador voluntário, ele exerce uma atividade não remunerada, ele não recebe pelo serviço prestado. Por pessoa física, é uma pessoa física prestando uma atividade não remunerada a uma entidade aí, pode ser pública, de qualquer natureza, ou instituições privadas sem fins lucrativos, as associações, por exemplo, que têm objetivo cívico, cultural, educacional, científico, recreativo, de assistência social, inclusive mutualidade. Preenchendo os requisitos da lei, observando a lei do trabalho voluntário, não gera vínculo de emprego. Um ponto importante, a entidade, a associação, que contrata ali o trabalhador voluntário pode ressarcir as despesas devidamente comprovadas. Apesar, ele não pode receber ali um salário, uma remuneração, porque senão descaracteriza o trabalho voluntário, mas nada impede daquela entidade ressarcir as despesas de transporte, de alimentação, de hospedagem. Esse fato não descaracteriza esse tipo de trabalhador. O trabalhador estagiário, tem uma lei específica do estágio, pessoal. Quem que é o estagiário? O estagiário é o estudante, é o que está estudando. Estudante. Tem umas regras aí, ele pode trabalhar 4 horas diárias, 20 horas semanais, ensino fundamental. 6 horas diárias, dando até 30 horas semanais nos estudantes daí do ensino superior ou do ensino médio regular, e pode até ter situações aí de 40 horas semanais, desde que tenham um período ali de cursos que eles estejam fazendo junto com a instituição de ensino.
O estagiário, ele tem algumas regras específicas, tá? Então, o que é importante saber? Ou você, na sua empresa, vai contratar estagiário, ou você, sendo estagiário, também é importante ter conhecimento desses dispositivos. No período em que ocorrerem verificações de aprendizagem, as provas, as avaliações periódicas ou finais, a carga horária será reduzida pelo menos à metade, a fim de assegurar o bom desempenho do estudante nas provas. Então, pede para a escola, a faculdade, ter um calendário oficial das provas. Nesse período, pode ter uma redução aí, deve reduzir pela metade a carga horária dele. Trabalha 6 horas, nesse dia trabalha 3 horas, um exemplo. A duração do estágio na mesma entidade concedente não poderá ser superior a 2 anos. Prazo máximo é um contrato por prazo determinado, prazo máximo de até 2 anos. Exceto, tem uma exceção, quando se tratar de estagiário portador de deficiência. O recesso, tá? O recesso aí escolar pode ser concedido preferencialmente aí para o estagiário, dando um período aí de recesso aí de 30 dias, a ser gozado, usufruída preferencialmente durante suas férias escolares, se por a preferência que possa coincidir junto com as férias escolares. As férias, o recesso, o termo é recesso, esse recesso no trabalho. Cooperativas de trabalho, pessoal. Cooperativas de trabalho. Celebre o contrato de cooperativa as pessoas que se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Na cooperativa, um conjunto de pessoas, de trabalhadores, se reúnem e todos eles são os donos daquela empresa, donos daquela atividade. E eles são sócios cooperados. Tem uma lei específica, a Lei 5764 de 71, que define a Política Nacional do Cooperativismo, e a Lei 12.690 de 2012, que trata de forma específica das cooperativas organizadas pelos trabalhadores. A CLT prevê expressamente qualquer que seja a atividade, observado o que está na legislação específica em relação às cooperativas, não gera vínculo empregatício entre elas, entre a cooperativa e seus associados e os seus cooperados, nem entre esses e os tomadores de serviço. Então, seguindo o que está na lei do cooperativismo, nas normas do cooperativismo, esse trabalhador cooperado, ele não tem reconhecido o vínculo empregatício. O vínculo CLT, até porque ele é dono daquele negócio. Ele pode votar, ser votado, participar das assembleias, fazer proposições, ter acesso a documentos. Ele tem um papel de dono e usuário e trabalhador simultaneamente. Esse é um princípio aí do cooperativismo, o princípio da dupla qualidade. Trabalhador aprendiz. Trabalhador aprendiz. O aprendiz, quem que é? É o maior de 14 a 24 anos. Antigamente a lei era do menor aprendiz, houve uma alteração, e hoje a lei do aprendiz, porque vai até 24 anos. Então, de 14 a 24 anos, inscrito em um programa de aprendizagem que tem uma formação técnico-profissional. O prazo máximo de até 2 anos. A jornada não pode exceder as 6 horas diárias, sendo proibida ali prorrogação e compensação.
Esse limite poderá aumentar até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completados aí, né, o número de horas destinado à aprendizagem teórica. Tem que ser preservado esse período. O aprendiz, as empresas possuem uma cota. Toda empresa precisa contratar um determinado número de aprendizes conforme o porte da empresa, que pode aí variar no mínimo de 5 e ter no máximo até 15% de jovens na condição de aprendizes. O FGTS, nesse caso, é reduzido a alíquota de 2%, para os trabalhadores normais, CLTistas, 8%, para o aprendiz, 2%. Tem registro na carteira, o aprendiz ele é registrado, ele tem um vínculo de emprego. Se for menor de 18 anos, tem direito de fazer coincidir suas férias no trabalho com as férias escolares. O empregado doméstico. Quem é o empregado doméstico? É aquele que trabalha em âmbito residencial sem fins lucrativos. A babá trabalha numa casa e aquela casa não tem fins econômicos, não tem fins lucrativos. E se naquela casa o dentista montou em cima um consultório e a babá trabalha na casa e trabalha no consultório também, o consultório tem atividade econômica, tem fins lucrativos, descaracteriza aquele trabalhador doméstico. Ele passa a ser considerado um trabalhador a domicílio. Legal. Voltando aqui, o trabalhador doméstico trabalha em âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos, sem fins econômicos. É vedado para menores de 18 anos. A diarista, para não ter vínculo até 2 vezes por semana, é considerado trabalhador autônomo, é outro tipo de trabalhador sem vínculo empregatício. O empregado doméstico tem vínculo, tem registro na carteira. Sempre deve ter o controle de jornada, ou respeitando as 8 horas diárias e 44 horas semanais. Pode ter escala 12 por 36, pode ter banco de horas, podendo fazer um acordo individual escrito. Banco de horas eu trabalho um pouco a mais e compenso no outro dia, tirando aquelas horas como folga. E o trabalhador não recebe em dinheiro as horas extras, o pagamento por horas extras. As primeiras 40 horas extras no mês serão pagas como hora extra. Tem essa regrinha específica no empregado doméstico. O que ultrapassar as 40 horas vai para o banco de horas. Tem direito ali ao adicional noturno, tem direito ao adicional de viagem, tem direito ao FGTS. Lembrando aqui, o seguro-desemprego, ele tem direito a um salário mínimo por um período máximo de 3 meses. Trabalhador rural. Trabalhador rural. O trabalhador rural é aquele que atua para o empresário rural, assim entendido como aquele que explora uma atividade agroeconômica, agropecuária, independentemente do local do labor. O que vai se identificar é se ele trabalha para um empresário rural, independentemente se ele está efetivamente na zona rural. Esse é o ponto. Bom,
Fazendo um quadro aqui de comparativos entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Aviso prévio é igual para os dois, mínimo de 30 dias. Dispensa sem justa causa. No caso do trabalhador urbano, ele tem uma redução de 2 horas diárias durante o aviso prévio ou 7 dias corridos. No caso do trabalhador rural, ele tem uma redução de 1 dia por semana. Então, esse é diferente. Adicional noturno. Para o trabalhador urbano, é a partir das 22 horas até 5 horas da manhã. Para o trabalhador rural, aí vai depender. Da pecuária é das 20 às 4 e na agricultura das 21 às 5. O adicional para o trabalhador urbano, 20%. Para o trabalhador rural, 25% sobre a hora diurna. Hora noturna. Para o trabalhador urbano, é um horário reduzido. A cada 52 minutos e 30 segundos equivale a 1 hora. Para o trabalhador rural, não. Não a hora reduzida é efetivamente os 60 minutos. O salário utilidade tem ali também uma regrinha, trabalhador urbano pode ser até 20% do salário, para o trabalhador rural 25%. No caso de moradia, inverte as alíquotas, 25% do salário, no caso do urbano, e 20% no caso do trabalhador rural. Pessoal, e aqui a gente viu vários tipos de trabalhadores. E vamos ver aqui o trabalhador empregado, o seletista. Quais são os requisitos do vínculo empregatício? Vimos aqui o empregador, vimos alguns tipos de trabalhadores e vamos ver o trabalhador que a CLT mais cuida, que é o trabalhador empregado, o trabalhador CLT. Esses são os requisitos aqui. Para ficar bem didático, para ficar mais fácil de memorizar, é o SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Se estiver presente esses requisitos, estaremos diante de uma relação de vínculo empregatício. Esse é o olhar da CLT. Subordinação. De um lado, o empregador tem o poder de direção e o poder disciplinar. O trabalhador, ele é subordinado, ele deve obedecer essa hierarquia. Ele deve estar sujeito a esse poder de direção, o empregador que organiza a prestação pessoal de serviços, e pode estar sujeito à advertência, à suspensão e até demissão. Eu te demito. Olha o poder do empregador. Pode demitir a qualquer momento o trabalhador, mesmo sem uma justa causa. Habitualidade. O trabalhador seletista é um trabalho habitual. Ele está lá de segunda a sexta, das 9 às 18, 8 horas diárias, ele está lá todos os dias. É diferente de um trabalhador eventual. Ele vai uma vez por semana, vai 2 vezes por semana, ele vai a cada 15 dias, ele vai uma vez, é um diarista, vai uma vez e depois volta, ele recebe por dia. Então, uma característica do trabalhador seletista é a habitualidade. Ele está de forma permanente na empresa. Onerosidade, outro requisito ali. O trabalhador, ele recebe salário. Ele recebe pelo tempo disponível à empresa. Ele fica à disposição do empregador. Ele chega lá de segunda a sexta, das 9 às 18, mesmo que ele não produziu efetivamente o trabalho dele,
Ele não ganha pela produtividade, ele ganha pelo tempo à disposição do empregador. O empregador que não dirigiu, que não atribuiu serviços a ele. Como ele ficou à disposição, o salário deve ser pago. Pessoalidade. O trabalhador seletista, ele não pode se fazer substituir. É um contrato personalíssimo. É uma obrigação de fazer infungível. Ele não pode se fazer substituir. Ele precisa estar lá. Não pode mandar o irmão, um parente ou até o outro trabalhador no lugar dele, porque o contrato de trabalho é pessoal. Outro requisito é pessoa física. Na relação de emprego, não ocorre, não se dá com pessoa jurídica. Se dá somente com pessoa física. Se for ali observado as questões legais, uma pessoa jurídica, ele pode ser ali um contrato de prestação de serviço entre CNPJs, existe um contrato, existe a emissão de nota fiscal, é uma relação de direito civil, não de direito respaldado aí pela CLT. Com quantos anos pode começar a trabalhar no Brasil, pessoal? Em regra, 16 anos, salvo o aprendiz de 14 a 24 anos. Então, a partir dos 16 anos, pode ser contratado como seletista. Não é requisito, cai muito em prova isso. A exclusividade é um requisito do contrato de trabalho? Resposta: não. Não é requisito do contrato de trabalho. A pessoa pode trabalhar para mais de um empregador, lógico, desde que não seja no mesmo horário estabelecido. Legal, pessoal? Fizemos aqui uma super revisão, um super treinamento aí dos principais conceitos da parte geral de direito do trabalho. Vimos lá o empregador, algumas situações especiais em relação ao empregador, grupo econômico, terceirização, sucessão. Vimos também trabalhadores. Alguns tipos de trabalhadores, o autônomo, o cooperado, o estagiário, o aprendiz, o temporário. E o principal, que a CLT cuida, o trabalhador empregado. Encontro vocês, espero vocês na próxima aula. Um abraço, até a próxima, pessoal.